O que acontece quando a verdade deixa de existir? Quando os fatos se tornam flexíveis e as pessoas aceitam qualquer narrativa que lhes for imposta? George Orwell, em seu icônico romance 1984, nos alertou sobre um mundo onde a manipulação da realidade não apenas distorce os fatos, mas controla a mente das pessoas. Um mundo onde 2 mais 2 pode ser 5, desde que o poder assim determine. Hoje, mais do que nunca, sua visão parece assustadoramente profética. Estamos cercados por discursos que mudam conforme a conveniência, por verdades que se dissolvem diante da pressão social e por uma sociedade onde questionar já não é um direito, mas um risco. O que 1984 tem a nos ensinar sobre o mundo moderno? Como Orwell previu a fragilidade da verdade em um mundo dominado pela manipulação e pelo controle? E o mais importante, como resistir a essa imposição silenciosa? Se você acredita que está no controle da sua mente, prepare-se para questionar tudo. Para entender o impacto de 1984, precisamos primeiro compreender a mente de George Orwell. Orwell, cujo verdadeiro nome era Eric Arthur Blair, não era apenas um escritor de ficção. Ele foi um jornalista, ensaísta e crítico feroz dos sistemas totalitários que emergiram no século XX. Lutou na Guerra Civil Espanhola, viu de perto a ascensão do fascismo e do comunismo e percebeu um padrão assustador em todos os regimes autoritários. O controle da verdade é o controle da realidade. Em 1984, ele retrata um mundo onde o Estado, representado pelo Grande Irmão, mantém o poder absoluto sobre seus cidadãos, não apenas por meio da violência, mas, principalmente, através da manipulação psicológica. A linguagem é controlada pela nova fala. A história é constantemente reescrita no Ministério da Verdade. E qualquer pensamento que questione o sistema é considerado um crime de pensamento. O protagonista, Winston Smith, trabalha justamente no setor que altera o passado para que ele sempre esteja alinhado com os interesses do governo. Se o partido decide que um aliado agora é um inimigo, todas as evidências do passado são alteradas para refletir essa nova realidade. E aqueles que ousam se lembrar do que realmente aconteceu são perseguidos e apagados, tanto dos registros oficiais quanto da memória coletiva. Mas Orwell não criou esse mundo do nada. Ele apenas sintetizou as técnicas de manipulação que já estavam sendo aplicadas por regimes totalitários. Uma das ideias mais poderosas de 1984 é o duplo pensar, a capacidade de aceitar simultaneamente duas crenças contraditórias como verdadeiras. É acreditar que 2 mais 2 pode ser 5, se o partido assim disser. Isso não acontece apenas no livro. Vemos essa lógica aplicada constantemente no mundo real. Governos, empresas e instituições moldam narrativas, transformam vilões em heróis e vice-versa, reescrevem o passado e vendem essas mudanças como verdades absolutas. E a população, bombardeada por informações contraditórias, aprende a aceitar essas incoerências sem questionar. Orwell também nos alerta para o perigo da manipulação da linguagem. No livro, a nova fala é uma forma reduzida e simplificada do idioma, projetada para limitar o pensamento crítico. Quanto menos palavras existem, menos as pessoas podem expressar ideias complexas. Isso tem um paralelo direto com a forma como a comunicação é moldada hoje. Frases curtas, palavras esvaziadas de significado, discursos simplificados para que ninguém precise pensar muito. Quem controla as palavras, controla o pensamento.
O Grande Irmão representa um governo onipresente que vigia seus cidadãos o tempo todo. Mas Orwell também previu algo ainda mais assustador. As pessoas, com o tempo, aprendem a vigiar a si mesmas. No livro, Winston percebe que até mesmo um olhar ou uma expressão facial pode ser suspeita. Qualquer sinal de descontentamento pode ser interpretado como um crime de pensamento. Hoje, essa lógica não se aplica apenas a governos. Vivemos em um mundo onde a exposição constante nas redes sociais faz com que cada pessoa se torne um fiscal do comportamento alheio. Opiniões são policiadas, palavras são cuidadosamente medidas para evitar represálias. E a vigilância não precisa mais ser imposta, ela se torna voluntária. Por fim, Orwell mostra como regimes totalitários não precisam apenas controlar o presente e o passado. Eles precisam eliminar qualquer possibilidade de resistência. Isso é feito através da destruição do indivíduo. No livro, Winston se apega à ideia de que a verdade existe independentemente do partido, mas aos poucos ele percebe que a verdade pode ser dobrada, distorcida e, no final, apagada. Seu desejo de liberdade é lentamente esmagado, até que ele não apenas aceita, mas ama o Grande Irmão. A grande questão é: isso está acontecendo com a nossa sociedade agora? Orwell nos alertou sobre um futuro onde as pessoas não precisariam ser forçadas a obedecer. Elas fariam isso voluntariamente. Será que estamos caminhando para esse destino? O que torna 1984 tão assustador não é apenas sua distopia sombria, mas a forma como ela reflete aspectos do nosso próprio mundo. Orwell não estava apenas descrevendo um futuro hipotético. Ele estava observando os mecanismos de manipulação que já estavam sendo usados em sua época e projetando até onde eles poderiam chegar. Hoje podemos ver essas mesmas técnicas em ação. Imagine abrir um jornal hoje e ver uma manchete dizendo que um determinado evento ocorreu. Agora, imagine que daqui a 6 meses, essa mesma fonte afirme algo completamente diferente sobre o mesmo evento e ninguém questione a mudança. Isso acontece constantemente. A narrativa dos fatos muda, mas o público é ensinado a esquecer a versão anterior. Assim como no Ministério da Verdade, o passado é reescrito sempre que necessário para se alinhar aos interesses do presente. Orwell descreve isso de forma assustadora em 1984. Quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. Você já parou para pensar em como a ideia de ser constantemente vigiado se tornou algo banal? Em 1984, o Grande Irmão representa um Estado que observa todos os passos de seus cidadãos. Mas Orwell talvez não tenha previsto que, no futuro, as pessoas não apenas aceitariam essa vigilância, mas a abraçariam voluntariamente. Câmeras de segurança por todos os lados, dados coletados a cada clique na internet, assistentes virtuais escutando conversas, redes sociais rastreando nossas preferências e nos sugerindo conteúdos. Hoje, muitos aceitam tudo isso sem questionar. E, assim como no livro, a vigilância vai além do Estado. Hoje, as próprias pessoas se policiam, denunciando umas às outras por qualquer desvio de pensamento ou comportamento. A nova fala, o idioma controlado pelo partido, em 1984, tinha um objetivo claro: restringir o pensamento. Quanto menos palavras disponíveis, menos as pessoas poderiam expressar suas ideias. Conceitos complexos desaparecem quando não temos palavras para descrevê-los. Agora, olhe para o mundo de hoje. A comunicação está cada vez mais superficial. A cultura da
lacração simplifica debates profundos em frases de efeito vazias. Pessoas são atacadas por simplesmente expressarem ideias que saem da narrativa aceita. Orwell escreveu: "A revolução será completa quando a linguagem for perfeita. Nova fala é Ingsoc, e Ingsoc é nova fala. Nunca teremos o pensamento criminoso, porque não haverá palavras para expressá-lo. O resultado? Um mundo onde discordar se torna impossível, pois até mesmo as palavras para expressar uma visão diferente foram eliminadas. A manipulação mais eficaz não é aquela imposta pela força, mas a que leva as pessoas a aceitarem a opressão como algo natural. Em 1984, as pessoas não apenas obedecem ao partido, elas aprendem a amar o grande irmão. Isso acontece porque a dor da rebeldia é maior do que a dor da submissão. Orwell nos mostra que quando uma sociedade é condicionada ao medo e à censura, os indivíduos preferem se conformar a enfrentar as consequências. Quantas vezes você já viu alguém se autocensurar para evitar polêmicas? Quantas pessoas preferem seguir a opinião da maioria, mesmo sem concordar, apenas para evitar ataques? Isso é a lógica de 1984 em ação. Se Orwell estivesse vivo hoje, provavelmente olharia ao redor e diria: "Eu avisei." O mundo que ele descreveu em 1984 pode não existir exatamente como no livro, mas os mecanismos de controle que ele denunciou estão em toda parte. Hoje, temos acesso a mais informações do que nunca. Mas será que isso significa que sabemos mais? A verdade é que a quantidade de dados não significa liberdade de pensamento. Pelo contrário, estamos imersos em um mar de desinformação, onde narrativas são criadas e destruídas em questão de dias. A pergunta que Orwell nos faz é: se a verdade muda constantemente, então ainda podemos falar em verdade? Muitas pessoas acreditam que, se o totalitarismo vier, ele será imposto à força. Mas Orwell nos alerta que esse controle pode ser aceito de forma passiva. Se as pessoas forem bombardeadas com distrações suficientes, com prazeres superficiais e uma falsa sensação de liberdade, elas não sentirão necessidade de questionar nada. Isso nos leva a um conceito fundamental que Orwell explorou. A maneira mais eficaz de destruir um homem é negar e obliterar sua compreensão da própria história. Estamos vivendo um momento em que a história está sendo constantemente reescrita para se alinhar a interesses políticos e ideológicos. Se as pessoas aceitam essas mudanças sem questionar, a realidade se torna fluida e quem controla a narrativa controla a sociedade. Uma sociedade que não questiona é uma sociedade facilmente manipulável. Se 1984 nos ensina algo, é que o perigo não está apenas nos tiranos que impõem o controle, mas na disposição das pessoas em aceitar essa opressão sem resistência. O que acontece quando as pessoas perdem a capacidade de pensar criticamente? Elas aceitam qualquer verdade imposta, pois não têm mais ferramentas para analisá-la por conta própria. E é aqui que entra a pergunta final que Orwell nos força a fazer. Você ainda pensa por si mesmo? Orwell nos deixou um alerta poderoso. O controle sobre a verdade é o controle sobre a realidade. Se aceitarmos que 2 mais 2 pode ser 5, não porque seja verdade, mas porque fomos condicionados a acreditar nisso, então perdemos o direito de pensar livremente. Perdemos o direito de sermos indivíduos. Mais assustador, em 1984, não é a opressão explícita, mas a aceitação passiva da servidão. O verdadeiro triunfo do grande irmão não foi o controle físico sobre Winston, mas
o momento em que ele finalmente disse as palavras que o partido queria ouvir. Amo o grande irmão. Se Orwell estivesse vivo hoje, ele nos faria a pergunta mais incômoda de todas. Até que ponto você já cedeu? Você já parou de expressar sua opinião por medo do que vão dizer? Já sentiu que não pode discordar publicamente sem enfrentar ataques? Já percebeu como certos assuntos simplesmente desaparecem dos debates? Se sim, então talvez o controle já esteja em andamento. E o pior de tudo, sem precisar de uma força autoritária explícita, mas através da aceitação voluntária. O que fazer diante disso? A resposta de Orwell é simples, mas difícil. Resistir. Se há esperança, está nos indivíduos. Pensar por si mesmo é um ato de resistência. Questionar, buscar a verdade, desafiar narrativas prontas, tudo isso é essencial para manter a liberdade. Se você assistiu a este vídeo até aqui, significa que você já sente essa inquietação. Você sabe que algo está errado no mundo, mas agora vem a parte mais difícil. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai apenas continuar vivendo como antes, ignorando os sinais? Ou vai começar a se questionar, a buscar a verdade, a se libertar das correntes invisíveis que Orwell tanto nos alertou? Essa escolha é sua. Mas lembre-se, liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Se você abrir mão disso, então já perdeu. Quer se aprofundar mais nas ideias de George Orwell? Confira a recomendação de leitura na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Que tal apoiar o canal e fazer parte da nossa comunidade? Inscreva-se e considere se tornar um membro. Se esse vídeo te fez refletir, então você não pode perder a análise sobre Carl Jung e o poder oculto do inconsciente coletivo. Descubra como forças invisíveis moldam seus pensamentos e comportamentos sem que você perceba. Clique no vídeo que está aparecendo na tela final e aprofunde-se ainda mais nesse universo fascinante. Nos vemos lá!